Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e na aula de hoje nós vamos conversar com mais profundidade sobre Jaimini Raja Yogas. Então o tópico da aula de hoje é sobre Jaimini Raja Yogas. E o que significa esta expressão? Essa é uma expressão da língua sânscrita, então nós vamos desmembrar palavra por palavra, traduzir palavra por palavra para o português para ver se faz algum sentido. Yoga significa união ou combinação entre planetas. Então essas combinações podem ser tanto através de Graha Yutis como de Rashi Dristis. Graha Yuti significa conjunção, Yuti significa conjunção e Graha significa planeta. Então Graha Yuti é conjunção entre planetas. Essa é uma maneira em que Jaimini Raja Yogas são ativadas. A segunda maneira é através de Rashi Dristis, que são os aspectos entre os signos do zodíaco, que são os aspectos utilizados na escola de Maharishi Jaimini. E Raja significa eminente, grande, nobre. Então, quando existe Raja Yoga numa combinação, significa que aquela combinação é auspiciosa. E Jaimini é o nome do astrólogo Maharishi Jaimini, que é o autor do Upadesha Sutras. Então, nós vamos utilizar o primeiro capítulo do Upadesha Sutras, especificamente o Pada 3, como referência para esta aula. E os Raja Yogas na astrologia Jaimini, eles são mais fáceis de serem localizados e até mesmo de serem memorizados, porque a astrologia Jaimini ela é mais simples, ela é um sistema mais limpo, mais minimalista. As pessoas que estão acostumadas com a astrologia Parashari, talvez no início podem não ver desta maneira. Mas os yogas mencionados por Parashara, eles são muito mais extensos. Existem muitos yogas. É humanamente impossível um astrólogo memorizar o nome de todos os yogas mencionados por Parashara. Só que na astrologia de Jaimini, os Raja Yogas eles são muito mais simples, porque esse é um sistema muito mais simples. Então, aqui na lousa eu escrevi as combinações que aparecem com mais frequência nos Jaimini Raja Yogas. Então, os Jaimini Raja Yogas eles são tratados pela perspectiva do Jamna Lagna. Jamna significa nascimento e Lagna significa ascendente. Então você pode analisar Jaimini Raja Yogas pela perspectiva do seu signo ascendente, assim como pelo seu Karkamsha Lagna. O Karkamsha Lagna é quando você obtém a posição do seu Atma Karka posicionado no Navamsha. Então você considera o Navamsha do Atma Karka como sendo o seu ascendente no mapa natal. Isso é o que se chama de Karkamsha Lagna. Então você pode analisar Jaimini Raja Yogas pela perspectiva do Karkamsha Lagna igualmente, que você vai obter os mesmos resultados. No Upadesha Sutras, Maharishi Jaimini recomenda que se utilize o mapa com o design do sul da Índia, de preferência o regular, que é o mapa que é lido em sentido horário, em sentido positivo, no sentido do relógio, que é o sentido dos devas hindus, dos adityas. Mas você pode também utilizar o mapa sul-indiano irregular, que você vai obter os mesmos resultados, assim como o mapa do norte da Índia, em formato de diamante. Mas, pelo fato de que Jaimini Raja Yogas são ativados através de Rashi Dristis, que são os aspectos que os signos fazem entre si,
e não através dos aspectos mencionados por Parashara, que são Graha Dristis, que são aspectos que um planeta faz para um signo ou uma casa. Na astrologia de Maharishi Jaimini não se utiliza Graha Dristis, mas sim Rashi Dristis. Então, quando você trabalha com Rashi Dristis, o mapa sul-indiano ele é superior e mais objetivo para trabalhar com aspectos entre signos. De acordo com Maharishi Jaimini, ele diz no Upadesha Sutras que os signos cardinais, que são os signos de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, aspectam todos os signos que são fixos, com exceção do signo adjacente. Então, os signos fixos são Touro, Leão, Escorpião e Aquário, e vice-versa. Os signos fixos vão aspectar os signos cardinais, com exceção do signo cardinal adjacente. E os signos mutáveis vão se aspectar mutuamente. Eu explico mais profundamente sobre Rashi Dristis, ou sobre aspectos entre signos, na minha videoaula sobre Rashi Dristis. Aqui nessa aula eu não vou ficar falando muito detalhadamente o que é isso, que nós precisamos andar com a aula. Então, o mapa com design do sul da Índia, em outras palavras, é superior para trabalhar com os Rashi Dristis. E os Jaimini Raja Yogas, eles não são somente mencionados no Upadesha Sutras, especificamente no capítulo 1, Pada 3, mas eles também são mencionados no capítulo 25 do Brihat Parashara Hora Shastra. Então, nessa aula, eu vou mencionar para vocês quais são os Jaimini Raja Yogas que são mais objetivamente aplicáveis para aferir a grandeza do indivíduo. Então, os elementos que vão aparecer com mais frequências em Jaimini Raja Yogas são os Charakarkas, que são o tema central da astrologia de Maharishi Jaimini. Então, existem originalmente no Upadesha Sutra 7 Charakarkas. Algumas versões modernas vão utilizar o sistema de 8 Charakarkas. Eu particularmente prefiro o sistema de 8 Charakarkas. Só que no Upadesha Sutras só são mencionados como envolvendo em combinações que fazem Jaimini Raja Yogas o Atma Karka, o Amatya Karka e o Putra Karka. O Atma Karka, Atma significa alma e Karka indicador. O Atma Karka é o indicador da casa 1, que é uma casa tricona, uma Lakshmistana. O Amatya Karka, Amatya significa carreira. E também pode significar mais especificamente ministro, conselheiro. E Karka é o indicador da carreira do ministro. E ele é o produtor dos assuntos da casa 2, que é uma casa que representa conselhos financeiros. E a casa 2 é originalmente a casa de Shukra ou de Vênus, e Vênus é o guru das finanças. E o Amatya Karka também é o produtor da casa 10, que é a casa da carreira. E o outro Charakarka envolvido é o Putra Karka. Putra significa crianças, significa prole. E Karka é indicador. Então, Putra Karka, ele é o produtor dos assuntos da casa 5 e por casas derivadas também da casa 9, porque a casa 9 representa os netos da gente. São os filhos dos nossos filhos. Então, tanto a casa 5 quanto a casa 9 são casas triconas ou lakshmistanas. Então, são esses 3 karkas que são mencionados tanto no Upadesha Sutras quanto no Brihat Parashara Hora Shastras como estando presentes para se despertar Jaimini Raja Yogas. E as casas triconas ou lakshmistanas também estão envolvidas na produção de Jaimini Raja Yogas, assim como os regentes de casas triconas, como eu falei, a casa 1, 5 e 9, e os regentes dessas casas.
O Maharishi Jaimini, ele dá muita ênfase na casa 7 e no regente da casa 7. Então, a maneira que Maharishi Parashara pondera Jaimini Raja Yogas é um pouco diferente da maneira que Maharishi Jaimini pondera a formação de Raja Yogas. Porque na astrologia Parashari, o corpo físico ele é considerado como sendo visto pela casa 1, pelo Lagna. Pelo o que se chama de Jamna Lagna, que é o signo da casa 1. E já na astrologia de Maharishi Jaimini, não. Maharishi Jaimini considera tanto a casa 1 como o regente da casa 1, que é o Lagnesha, como sendo o produtor do corpo físico, assim como a casa 7 e o regente da casa 7, que é conhecido na astrologia ocidental como o signo descendente. Então, a Katra Bhava, ou Yuvati Bhava, ela está muito presente na formação de Jaimini Raja Yogas. Por que isso? Porque a casa 7 representa o nosso destino, é a casa do destino. Representa os assuntos que a gente precisa conquistar. Então, a casa 1 representa o nosso nascimento. Então, a casa 7 significa a nossa direção na maturidade. Representa a direção oeste do mapa. Representa o lugar onde nós precisamos desbravar. O lugar que a gente precisa desenvolver. O lugar que a gente precisa se relacionar. Então, é o lugar onde a gente vai concluir a nossa jornada. É por isso que diz também que na astrologia hindu a casa 7 é classificada como uma casa matadora ou marca, porque é a casa da morte. É a casa que de fato representa a conclusão, o fim da jornada. É a casa do crepúsculo, é onde o sol se põe. Então, o Maharishi Jaimini vê a casa 7 como sendo uma extensão da casa 1. É por isso que no Jaimini Raja Yogas a Bhava 7 está muito frequente. E também no Padesha Sutras, Jaimini dá muita importância para os Raja Yogas envolvendo Chandra e Shukra. Chandra é o nome em sânscrito para a Lua e Shukra é o nome em sânscrito de Vênus. Assim como as casas 3 e 6, que são classificadas como Dustanas ou Upachayas. No caso, a casa 3 é uma Dustana menor. E a casa 6 é uma Dustana, tanto a 3 e a 6 são casas Upachayas. Então, a primeira combinação que Parashara menciona é se o Lagnesha e o regente da casa 5 estão em domicílio ou exaltação. Isso forma Raja Yoga. Então, vamos supor que a pessoa tenha o Lagna como sendo em Libra, em Tula, Rashi. Então isso significa que o Lagnesha será Vênus. E a casa 5 vai ser ocupada pelo signo de Aquário. Então, se o regente da casa 1 e da casa 5 estiverem domiciliados ou exaltados, isso forma Raja Yogas. Então, se a Vênus estiver posicionada em Libra, em Touro ou Peixes, e Saturno, que é o regente da 5, estiver posicionado em Aquário, Capricórnio ou em Libra, isso é o suficiente para formar um Raja Yoga. E Parashara também comenta se os regentes da casa 1 e 5 estiverem posicionadas em casas triconas ou kendras. Então, as casas triconas e kendras para o ascendente em Libra são a casa de Libra, onde temos o Capricórnio, onde temos Áries e onde temos o Câncer. Então, se a pessoa tiver o Saturno em Capricórnio ou em Áries ou
ou em caranguejo, ou numa casa tricona. As casas triconas para o ascendente em Libra são a casa 5 e a casa 9, onde temos o Gêmeos e também a própria casa 1, que ela é tanto uma Kendra quanto tricona. E se a Vênus estiver também aqui, ou aqui, ou aqui, 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 isso significa que os regentes da casa 1 e da 5 estão ou numa Kendra ou tricona. Então isso é o suficiente para se formar Raja Yogas. A segunda combinação mencionada por Parashara é se o Atma Karka e o Putra Karka estão associados por conjunção ou por Rashi Dristis com o Lagnesha, e o regente da casa 5 também se forma Raja Yoga. Então, vamos utilizar agora como exemplo o ascendente em Escorpião. Vrishika Lagna. Então, se a pessoa tiver o Atma Karka e o Putra Karka associados com o Lagnesha, o regente da casa 5, então a casa 5 para o ascendente em Escorpião é Peixes. Então, se a pessoa tiver, por exemplo, o Marte posicionado em Áries e o Júpiter estiver posicionado em Câncer. Então, Marte é o regente da casa 1, Júpiter é o regente da casa 5. Se o Atma Karka estiver fazendo conjunção com o regente da casa 5 ou da casa 1, assim como o Putra Karka, isso forma Raja Yoga, ou através de Rashi Dristis, que são os aspectos entre signos. Então, o Áries é um signo cardinal. Então, os signos cardinais aspectam todos os signos fixos, exceto o seu adjacente. Então, o Áries aspecta Leão e aspecta o Escorpião e Aquário. Então, se a pessoa tiver o Atma Karka em Leão, ou em Escorpião, ou em Aquário, significa que o Atma Karka está recebendo um Rashi Dristi do Lagnesha, do regente da casa 1. Isso forma um Raja Yoga. E o caranguejo, ou Câncer, aspecta exatamente como Áries, todos os signos fixos, exceto o adjacente. Então, o caranguejo aspecta o Escorpião, o Aquário e o Touro. Então, se a pessoa tiver o Putra Karka em Touro, em Escorpião ou em Aquário, isso forma um Raja Yoga. A terceira combinação mencionada por Parashara é se o Lagnesha e o regente da casa 7 estiverem bem posicionados na casa 1 ou 7, se forma Raja Yogas. Então, vamos supor que a pessoa tenha o ascendente em Leão, Simha Lagna. Então, a casa 7 vai ser ocupada por Aquário. Então, quando o Parashara menciona bem posicionado na casa 1 ou na 7, então se a pessoa tiver o Sol posicionado dentro da casa 1, ele está domiciliado. O Saturno posicionado dentro da casa 7, ele está domiciliado, na verdade, no signo Mula Tricona, e inclusive ganha força direcional na casa 7. Então isso é o suficiente para ser considerado um Raja Yoga. E o Parashara continua dizendo: se o Lagnesha e o regente da casa 7 estão associados via conjunção
ou o Rashi Drishti com o Atma Karka e o Putra Karka, então se forma Raja Yoga. Então vamos supor que a pessoa tenha o Atma Karka aqui e o Putra Karka aqui. Então, de acordo com o Parashara, se o regente da casa 7, o Saturno, estiver fazendo uma conjunção com o Atma Karka, isso forma um Raja Yoga. E se o regente da casa 1, que é o Sol, estivesse fazendo conjunção com o Putra Karka, isso também forma um Raja Yoga, ou vice-versa. Ou também através de Rashi Drishtis. Então, o Libra é um signo cardinal, então ele aspecta todos os signos fixos, exceto o adjacente, aspecta Aquário, Touro e o Leão. Então, se o regente da casa 1, Sol, estiver em Aquário, em Touro ou em Leão, ele está recebendo um Rashi Drishti do Atma Karka. No caso do Sagitário, ele aspecta todos os signos mutáveis mutuamente, porque Sagitário é mutável. Então ele aspecta Gêmeos e aspecta o Peixes e aspecta Virgem. Então se a pessoa tiver o Saturno, que é o regente da 7, posicionado aqui, ou aqui, ou aqui, o Putra Karka está fazendo o Rashi Drishti com o Saturno, que é o regente da casa 7. Então isso forma Raja Yoga. A quarta possibilidade mencionada por Parashara é se o regente da casa 9 e o Atma Karka estão bem posicionados na casa 1, 5 ou 7, se forma Raja Yoga. Então vamos utilizar como exemplo agora, para variar, o Karkamsha Lagna. Então vamos supor que a pessoa tenha o Karkamsha Lagna em Capricórnio. Então, se o regente da casa 9, no caso vai ser Virgem, Mercúrio, é o regente de Virgem que está ocupando a casa 9. Se o regente da casa 9 e o Atma Karka estão bem posicionados na casa 1, 5 ou 7, se forma Raja Yoga. Então, se o Atma Karka estiver posicionado na casa 1, na 5 ou na 7, isso forma Raja Yoga. Se o regente da casa 9 também estiver na mesma situação, então o Mercúrio rege a casa 9. Então, se o Mercúrio estiver posicionado na 1, na 5 ou na 7, isso também forma um Raja Yoga. A quinta possibilidade é se um Shubha Graha, que é um benéfico natural. Quando se fala em benéficos naturais, são a Lua crescente, o Mercúrio, quando ele não faz conjunção com planetas maléficos, Vênus e Júpiter. Esses são os Shubha Grahas ou benéficos. Então, se houver um Shubha Graha posicionado nas casas 3, 4 e 5 do Atma Karka, se forma Raja Yoga. Então vamos supor que a pessoa tem o Atma Karka em Aquário. Então a casa 3 de Aquário vai ser o Áries, a casa 4 Touro e a casa 5 Gêmeos. Então se a pessoa tiver Lua em Touro, Vênus em Áries e Júpiter
e Júpiter em Gêmeos, então isso significa que nós temos Shubha Grahas na terceira, quarta e quinta posição, contada pela perspectiva do Atma Karka. Então isso também forma um Raja Yoga. Uma outra possibilidade agora envolve os Papagrahas ou planetas maléficos. Então, o Parashara diz, se um Papagraha estiver posicionado nas casas 3 e 6 do Lagna ou do Karkamsha Lagna, o nativo que tenha nascido numa família nobre será rei, mas só se este já tiver nascido numa família nobre. Então, família nobre a gente pode dizer atualmente uma família que está envolvida com política. Então, a casa 3 e 6 são consideradas casas upachayas, ou dustanas. No caso, a 3 uma dustana menor e a casa 6 uma dustana maior. Então, um planeta maléfico natural faz bem nessas casas. E os planetas maléficos naturais é o Sol, o Marte e o Saturno. Então, se a pessoa tiver, por exemplo, o Lagna em Peixes e então a casa 3 para o ascendente em Peixes, 1, 2, 3 vai ser Touro. Então se a pessoa tiver Saturno em Touro, a casa 6 vai ser Leão. Então se a pessoa tiver Marte em Leão, então a pessoa tem 2 maléficos naturais ou 2 Papagrahas na casa 3 e na 6 pela perspectiva do Lagna. Então se forma um Raja Yoga. Outra combinação é se Shubha Grahas, planetas benéficos naturais, estiverem posicionados nas casas 2, 4 e 5 do Lagnesha ou do regente da casa 7, o nativo será um rei. No caso, será uma pessoa eminente nos tempos modernos. Vamos supor agora que a pessoa tenha o Lagna em Áries. Então, isso significa que a casa 7 vai ser Libra. E vamos supor que o Marte esteja posicionado em Escorpião. Então, Marte é o Lagnesha e a Vênus é o regente da casa 7. Vamos supor que a Vênus esteja posicionada em Capricórnio. Então, se houverem Shubha Grahas na posição na casa 2, 4 ou 5 do Lagnesha, se forma Raja Yoga. Então, se Júpiter estiver aqui, a Lua aqui, 2, e o Júpiter, não Júpiter, que eu já falei, se Mercúrio estiver aqui, então é um caso em que nós temos 3 Shubha Grahas posicionados na casa 2 do Lagnesha, 4 do Lagnesha e na 5 do Lagnesha. Isso forma um Raja Yoga. Agora, se não tiver pela perspectiva do Lagnesha, também funciona pelo regente da casa 7. Então, se a pessoa tiver o Júpiter na segunda casa, não Júpiter, vamos colocar um planeta que faz melhor em Aquário, Mercúrio na casa 2 do regente da casa 7, a Vênus na casa 4 e o Júpiter na casa 5 do regente da casa 7. Então isso também forma Raja Yoga. Uma outra combinação para Raja Yoga é se Vênus e a Lua estiverem fazendo Graha Yuti, uma conjunção, ou se estiverem fazendo Rashi Dristis. Então vamos supor que a pessoa tenha a Lua em Câncer e Vênus em Câncer, numa orbe bem fechada. Tipo, a orbe mínima para a Lua são 12 graus. Então, se a Vênus está dentro de uma orbe de 12 graus da Lua, isso é um Graha Yuti, uma conjunção entre Lua e Vênus. Isso forma
um Raja Yoga, ou por Rashi Dristis. Então, o caranguejo faz os aspectos em signos fixos, com exceção do adjacente. Então, aspecta o Escorpião, o Aquário e o Touro. Então, se a pessoa tiver Vênus em Escorpião, Vênus em Aquário ou Vênus em Touro, isso significa que a Vênus está recebendo um Rashi Dristis de caranguejo, que é o signo ocupado pela Lua. Então, isso forma também um Raja Yoga. Uma outra combinação para Raja Yoga agora envolve o Amatya Karka. Então, se a pessoa tiver o Amatya Karka fazendo Graha Yuti, conjunção, ou Rashi Dristis com o regente da casa 10, pela perspectiva do Lagna, o nativo se torna um ministro. Se o Amatya Karka estiver bem posicionado na casa 10, também faz do nativo um ministro. Então, vamos supor que a pessoa tenha o Lagna em Virgem, Kanya. Então, isso significa que o regente da casa 10 vai ser o Mercúrio. Então, se o Mercúrio estiver fazendo uma conjunção com o Amatya Karka, por exemplo, se a pessoa tiver o Mercúrio na casa 10 e o Amatya Karka fazendo conjunção com o Mercúrio, o regente da casa 10, isso forma um Raja Yoga. Ou, se o Amatya Karka estiver fazendo o Rashi Dristis com o Rashi é ocupado pelo regente da casa 10. Então, o Gêmeos, ele faz como um signo mutável, ele aspecta mutuamente todos os outros signos mutáveis. Então, ele aspecta Sagitário, ele aspecta Peixes e ele aspecta também Virgem. Então, se a pessoa tiver o Amatya Karka aqui, significa que a pessoa, o Amatya Karka, está recebendo um Rashi Dristis do regente da casa 10. Ou, uma outra possibilidade, e se o Mercúrio for o próprio Amatya Karka? Então, se o Mercúrio for o próprio Amatya Karka, ele está bem posicionado dentro da casa 10. Essa é uma outra combinação para fazer um Raja Yoga. Então, o Amatya Karka, sendo Mercúrio, ele já está domiciliado, está posicionado dentro da casa 10, ele está posicionado numa Kendra. Então, Parashara menciona que a pessoa vai se tornar um ministro. Uma outra combinação é se o Amatya Karka estiver fazendo uma conjunção com um Shubha Graha, um planeta benéfico natural, estiver posicionado na casa 5 ou 7, se forma Raja Yoga. Vamos supor que a pessoa tem um Lagna em Câncer. E o signo Escorpião é a casa 5 para o Lagna em Câncer. Então, se a pessoa tiver o Amatya Karka na 5 ou na 7 e fazendo conjunção com um planeta benéfico, no caso, se o Amatya Karka estiver fazendo conjunção com Júpiter e ou estiver fazendo conjunção com Vênus, essa é uma possibilidade para se fazer Raja Yoga. E já essa combinação aqui é mencionada dentro do Jaimini Upadesha Sutras pelo próprio Maharishi Jaimini no Pada 3. Então, Jaimini menciona se Júpiter, Vênus ou a Lua, que são Shubha Grahas, planetas benéficos, estiverem ocupando a casa 1, 5 ou 7, o nativo vai ocupar um posto de alto escalão do governo. Então, vamos supor que a pessoa tenha o Lagna em Leão. Então, a casa 1 é Leão. Então, se a pessoa tiver Júpiter na 1 e a casa 5 para Leão vai ser Sagitário. Se a pessoa tiver Vênus em Sagitário e a casa 7 a pessoa vai ter Aquário. Se a pessoa tiver
a lua em aquário, então nós temos Shubha Grahas posicionados na casa 1, 5 e 7 pela perspectiva do Lagna, ou pode ser o Karkamsha. O Karkamsha Lagna, igualmente, também vai operar como um Raja Yoga. Jaimini menciona também se a Vênus e a Lua estiverem ocupando a casa 4 do Atma Karka, o nativo terá patrocínio do governo. Então, vamos supor que a pessoa tenha o Atma Karka em Libra. Então, a casa 4 do Atma Karka é Capricórnio. Então, se a pessoa tiver a Lua em conjunção com Vênus na casa 4, 1, 2, 3, 4 do Atma Karka, isso forma também um Raja Yoga. A casa 4 é a casa que representa conveniências, as conveniências da alma, pela perspectiva do Atma. E tanto Lua quanto Vênus adquirem força direcional, mesmo pela perspectiva do Atma Karka. Isso é o que se chama de Chandra Shukra Raja Yoga. Jaimini menciona também se Vênus, Marte e Ketu estiverem fazendo Rashi Dristis mútuos, que isso forma um Raja Yoga. Então, vamos supor que a pessoa tenha Marte em Sagitário, a Vênus em Peixes e o Ketu em Gêmeos. Então, todos os três estão em signos mutáveis. Então, os signos mutáveis se aspectam mutuamente através de Rashi Dristis. Então, Marte está aspectando Ketu, Ketu aspecta Marte, Vênus aspecta os dois e recebe aspectos dos dois. Isso forma um Raja Yoga. Ou, se os três estiverem na casa 3 de cada um, isso significa que o nativo será cercado pela aristocracia. Então, na casa 3 de casa 1 é literalmente se a Vênus estiver a 3 posições de Marte, 1, 2, 3, se a Vênus estiver aqui, e se o Ketu estiver 3 posições de Vênus, 1, 2, 3. Então, se o Ketu estiver em Áries, isso também forma um Raja Yoga. Bom, então eu acredito que eu cumpri o meu objetivo nesse vídeo. Eu mencionei para vocês quais são os Raja Yogas mais importantes envolvendo a astrologia Jaimini. Lembrando que a astrologia Jaimini ela é muito mais simples de se aprender e de se praticar, porque os Raja Yogas eles são mais simples, enquanto o Parashara tem centenas e centenas de possíveis yogas. Em Parashara, os Raja Yogas eles são bem mais simples. Então, basta você memorizar essas combinações e você praticar isso aplicando no seu mapa astral, no mapa astral de familiares ou amigos ou mesmo de clientes que você atende, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!